Bom, e o mundo continua doido, ainda mais louco do que faz alguns meses. Eu fiz um vídeo aqui nesse canal que eu tenho ele abandonado sobre que os Estados Unidos estariam abandonando a Ucrânia. E ontem teve um atentado em Moscou. O Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado, que na verdade é um outro Estado. O Estado Islâmico responde a um outro Estado muito mais poderoso que controla o mundo. E, e a coisa está só esquentando. Teremos, vamos ver o que vai ter de desdobramento dessa bagunça aí. E realmente o mundo anda numa situação muito difícil, porque a quadrilha que manda no mundo está perdendo o poder para a China. A China está ganhando no comércio livre. E aí os defensores da liberdade agora já não defendem mais a liberdade, como não estão ganhando, não defendem mais a liberdade. E não se descarta, inclusive, um hecatombe nuclear. Né? Se houver isso aí, sim, a humanidade vai para o brejo. E, e não está descartado, porque esse pessoal é louco. Às vezes eles podem botar fogo no mundo, é, porque uma vez que vê que o seu poder está ameaçado, que não vai ter mais o mesmo poder que tinha, e a gente, esse pessoal pode dar um tiro no ouvido, né? Por, por, por sentir que seu poder está se perdendo. Para todo mundo, para as pessoas comuns, trabalhador, os pequenos empresários, até grandes empresas, o dinheiro serve para os trabalhadores para viver melhor, para o pequeno empresário para ele viver melhor, para ele consolidar um pequeno negócio, um negócio maior. O dinheiro normalmente serve para que as pessoas vivam melhor. Às vezes até nababescamente, né? A pessoa tem muito dinheiro e acaba vivendo muito bem. Só que existe algumas instâncias em que o dinheiro por si já não vale tanto dinheiro a mais. Porque uma pessoa que ganha US$ 1 bilhão e, e outra que ganha US$ 2 bilhões por mês, por exemplo, US$ 1 bilhão a mais ou a menos por mês não vai fazer com que uma pessoa vai conseguir viver melhor, melhorar o seu. Porque tudo de conforto que a pessoa pode comprar com US$ 1 bilhão, não existe mais conforto que possa ser comprado com mais US$ 1 bilhão. As pessoas são, a gente, o ser humano é limitado, a gente tem só uma bunda, só uma boca, então não tem como você melhorar a sua qualidade de vida se você já tem US$ 1 bilhão. Mas aí nessas instâncias, como já não existe a questão de melhoria de vida, que vale para classe média, para pobre, para pequenas empresas, até para gente que cuida de grandes negócios, nesse patamar dos bilhões, o que conta na verdade é o poder, porque essas pessoas já não têm contato com a vida real, com a realidade da vida. E aí, essa gente, provavelmente, a gente já escutou muitas histórias por aí de pessoas que quebram na vida, né, economicamente, perdem tudo, às vezes a pessoa tinha uma posição boa e quebra tudo, uma posição muito boa, ela não vai mais ter essa posição muito boa e a pessoa entra em desespero porque não sabe viver sem aquela posição que ela tem, que ela tinha.
Aí o que acontece? A pessoa entra em desespero e muitos acabam. Não é incomum a gente ouvir essas histórias em várias partes do mundo de que a pessoa se mata. É um risco que a gente está correndo, que da mesma forma que essas pessoas que às vezes perdem tudo na vida e entram em desespero e resolvem até ir embora desse mundo, que esses malucos que tomam conta do mundo atualmente possam ter a mesma atitude eh, ao ver o seu poder sendo destruído e sendo acabado, sendo diminuído, né? Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que perde muita grana, às vezes a gente olha, pô, essa grana ainda dá para se ver muito bem, mas a pessoa entra em desespero. Então, a gente está, o mundo está sob o comando de gente maluca, gente que não bate bem da cabeça. Por incrível que pareça, o Trump, mesmo com suas extravagâncias, mentiras e estupidez e canalices que ele tem também, não é um santo, muito pelo contrário, é o, é o que pode dar uma certa salvação à humanidade se ganhar nos Estados Unidos. Porque pode frear um pouco essa briga com a Rússia. Porque se a Rússia for muito encantoada, muito pressionada como o poder ocidental está fazendo com os russos, eles podem se sentir muito acuado e soltam um bombaço. Embora atualmente só o líder do mundo livre soltou 2 bombaços em Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E sem necessidade alguma, porque o Japão já estava rendido. É esse tipo de gente que ainda manda no mundo. E é esse tipo de gente que está perdendo poder para a Rússia, para a China, e não estão aceitando. Ah, mas a China é uma autocracia, uma ditadura, a Rússia é uma autocracia. É verdade. Mas o que a democracia tem nos trazido, o modelo democrático? Na verdade, com raras exceções, o modelo democrático está trazendo até mais problemas do que as autocracias e as democracias. Isso quer dizer que eu preferia uma ditadura ou uma autocracia? Evidentemente que não. Mas boa parte do povo do mundo inteiro já anda cansado de certo modelo, em que as coisas muda, como diz o gato pardismo, né? Essa expressão gato pardismo vem do livro O Gato Pardo, da Pedusa, que fala que as coisas precisam mudar para continuar igual. E, e essa a mudança que a democracia tem trazido. Alguém disse há algum tempo atrás, acho que não sei, acho que era Margaret Thatcher, disse que a democracia não é para garantir que os bons cheguem, é para evitar que os maus permaneçam. Mas acontece que tem permanecido muitos maus. A gente olha, a redemocratização, por exemplo, do Brasil não trouxe os benefícios para a maioria da população que se prometia. Bom, e aí estamos nessa, né? E a democracia está perdendo prestígio no mundo inteiro, tanto é que boa parte da humanidade anda elegendo o próprio Trump nos Estados Unidos. Ele não tem muita simpatia à democracia. Mas a democracia também tem responsabilidade nisso, porque foi corroída, se permitiu ser corroída por dentro, pelo poder econômico. E isso não acontece na China e nem na Rússia, porque lá a política controla o poder econômico. O poder econômico tem o seu lugar, mas ele não controla o poder político, como acontece
no mundo ocidental, que o dinheiro é que manda, o dinheiro está acima de tudo e de todos, Deus inclusive. Então, o mundo está numa situação complicadíssima. Então, a chegada de Trump lá pode frear isso? Pode, e vai nos distensionar um pouco. A questão é que Trump vai fazer um acordo com os russos, com Putin, e provavelmente essa guerra da OTAN contra a Rússia, usando a Ucrânia, pode chegar ao fim. E o próprio Trump já dá sinais de que vai abandonar os europeus à própria sorte, ou seja, os Estados Unidos instigam os europeus a se meter com a Rússia, quebram a sua economia, porque dependiam da energia barata vinda da Rússia, que não tem mais, por culpa das instigações que os Estados Unidos fazem usando os europeus contra os russos e usando a Ucrânia para desgastar a Rússia. E agora o Trump chegando, ele vai romper todo esse esquema e abandonar aí. E a gente que é latino-americano, a gente está acostumado a saber que os Estados Unidos controlam, intervém muito nos países da América Latina. Mas eu estou surpreso com o grau de intervenção que os Estados Unidos têm na Europa. Isso se comprova que o tal plano Marshall para salvar a Europa não era para salvar a Europa, era para aprisioná-la, como a gente está vendo. Então, os líderes europeus não têm autonomia para tomar as melhores decisões para os seus países. E o objetivo dessa guerra está cada vez mais claro, é que os Estados Unidos querem também inimistar a Europa com os russos e, de quebra, afetar a China, o poderio da China, freando o mercado consumidor europeu que compra muito produto chinês e debilitar a economia europeia, que crescia muito graças à energia barata importada da Rússia. Mas fechando sobre o Trump pode pôr fim a essa guerra, provavelmente porá. Só que Trump vai abrir uma outra frente de guerra com a China. E aí isso pode afetar muito mais economicamente o mundo e não tem, porque continua a mesma equação, os Estados Unidos perdendo o poder e o Trump, como empresário, que é um empresário, normalmente tem uma visão prática das coisas, que a política é um pouco diferente, mais complexa, mais complicada, mais lisa, mais corrupta, mais tudo. É da natureza da política. E Trump vem com esses rompantes e fala, não, isso eu faço e resolvo em 2 dias com o Putin e tal. É provável que sim, só que ele não vai desistir de uma briga com a China. E aí a gente pode ter mais problemas. Vai ver, o mundo vai se sacudir bastante por aí pra frente. Se não acabar numa explosão nuclear, que é pior ainda. Por causa daquilo que eu estava falando, essa gente é tão apegada ao poder que, ao ver o seu poder não acabado, mas simplesmente diminuído, já é o suficiente para que eles se entrem em desespero e queiram acabar com a humanidade. Esperemos que isso não ocorra. Tempos difíceis vem por aí, galera. Tempos difíceis vem pela frente. Já não tão fáceis aqui internamente. O Brasil continua com seus problemas de sempre. O presidente Lula fazendo um governo razoável. Só que a estupidez já tomou conta. As religiões criadas pela CIA tá fazendo um estrago tremendo aqui no Brasil. As falsos cristãos que andam por aí, manipulando gente também que tá em desespero, que é a única coisa que a pessoa tem também
acaba sendo Deus e acaba encontrando esse Deus falso que a CIA preparou para eles.